Olá, queridos estudantes de biologia! Nós voltamos sim mais uma vez e nós vamos começar mais uma aula nesse nosso canal maravilhoso que é o canal Biologia a Mais. Eu sou o professor Diego Lopes e hoje nós vamos falar sobre os tão famigerados quem? Os protoctistas ou protistas. O que será que a gente vai usar aqui hoje, hein, pessoal? Não sei, hein? Vamos descobrir? Antes de entrar no nosso assunto propriamente dito, né, o nosso sumáriozinho aqui só para a gente se localizar e saber o que a gente vai trabalhar hoje, nós vamos falar sobre a classificação do grupo, que, pessoal, é uma classificação muito polêmica. E vamos entender, né, como que esses organismos, sendo eles os primeiros eucariontes que nós vamos estudar, e sendo eles também organismos muito simples, provavelmente a gente pode dizer que eles são os primeiros eucariontes a surgir na história evolutiva da vida no nosso planeta. Então, a gente vai estudar um pouquinho como isso poderia ter acontecido através das teorias de endossimbiose, né, e a evolução dos eucariontes. E a gente vai finalizar essa aula mostrando para vocês como que nós vamos estudar esse grupo. Então, presta atenção, pessoal, essa aqui é uma série de 3 aulas e você está agora na primeira dessas 3 aulas, ok? Para você ter o conteúdo completo sobre protoctistas, você tem que assistir às 3 aulas. Essa primeira aula, pessoal, é uma aula para a gente tentar entender um pouco essa questão polêmica a respeito desse grupo. Depois a gente vai nas 2 aulas seguintes, aí sim nós vamos entrar nas características dos indivíduos que fazem parte desse grupo. Então, ó, para a gente já começar, só aquele recadinho, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para receber os nossos conteúdos, ativa lá o sininho para você saber sempre que uma aula nova for postada no canal e reage a esse vídeo, tá? Se você gostou, dá um joinha, se você não gostou, pode dar um dislike e fala pra gente lá nos comentários o que é que você acha que a gente pode melhorar, beleza? Começando por essa questão da polêmica da classificação, né? O pessoal costuma dizer que o reino protoctista é um grupo formado por indivíduos que moram num quarto de despejo. Pessoal, isso é verdade e não é. Por quê? Pensando nessa história de colocar eles num quarto de despejo, a gente pode cair num erro de achar que esse grupo não é um grupo importante. Na verdade, ele é sim, ele é um grupo muito importante, por uma série de características que a gente vai ver daqui a pouco. Não vamos subestimar os protoctistas, tá, pessoal? Eles não formam um grupo natural, eles são um grupo artificial por enquanto? Sim, eles são. Mas isso não quer dizer que eles não são indivíduos importantes. Por que a gente vai chamar então esse grupo de protoctistas? Pessoal, esse grupo já foi chamado também de protistas, e tudo bem você usar o termo protistas, tá? Você vai encontrar nas provas e na sua vida, nos textos que você for ler, os dois termos, protistas ou protoctistas. O termo mais atual, né, o mais recente, é protoctistas, e por isso é que eu vou usar esse termo aqui, tudo bem? De qualquer forma, esse é um grupo artificial. Ele é um grupo que vai incluir indivíduos com características muito distintas. O que significa esse nome, né? Protistas ou protoctistas? Eles seriam aí os primeiros eucariontes. Nós vimos nas aulas passadas dessa frente de biodiversidade os procariontes. A gente viu os domínios arqueia e o domínio bactéria. E agora a gente vai começar a estudar o domínio eucária, o domínio dos eucariontes. E seriam então os protoctistas esses primeiros eucariontes. Então, como eu falei, ele é um grupo artificial, por quê? Porque ele não conta uma história evolutiva muito fiel. Não porque a gente não queira, tá? Mas porque é uma história que ainda está sendo descoberta, ainda está sendo desvendada. Mas normalmente as pessoas costumam pensar nos protoctistas, né, como o grupo dos eucariontes que não são nem plantas, nem fungos, nem animais. Mas seguindo aí, então, eles são indivíduos unicelulares ou multicelulares. Mas quando a gente encontra um protoctista multicelular, ele não forma tecidos verdadeiros. Formam então indivíduos multicelulares, mas não tem diferenciação celular, eu não tenho células especializadas. Outra característica que a gente pode falar sobre indivíduos desse grupo é em relação à forma de alimentação. Eles podem ser autótrofos, ou seja, eles produzem a própria matéria orgânica através da fotossíntese. Eles podem ser heterótrofos, ou seja, não produzem a própria matéria orgânica, por isso eles precisam se alimentar de outros seres vivos. E existem indivíduos que são, olha que esquisito, mixotróficos. O que isso significa? São indivíduos que são autotróficos ou heterotróficos. Depende do momento da vida dele. Então, se, por exemplo, ele está num ambiente em que há disponibilidade de luz para fazer fotossíntese,
ele faz fotossíntese, é autótrofo. Mas se ele estiver num ambiente onde de repente não tem a possibilidade de fazer fotossíntese, um momento onde não tem luz, por exemplo, ou um ambiente que teve a luz bloqueada por algum motivo, esses indivíduos podem fazer alimentação heterotrófica. Então olha que interessante, né? Essa é uma característica nova que pode aparecer nesse grupo. A maioria dos protoctistas são de vida livre. Eles vivem livremente na natureza, né? Procuram lá o seu alimento ou fazem a fotossíntese, e eles podem viver tanto em água salgada quanto em água doce. E também podem ser encontrados em ambientes terrestres úmidos. Mas alguns deles são parasitas, e esses são causadores de doenças. Quando a gente for estudar parasitologia, nós vamos ter uma aula específica para falar sobre doenças causadas por protoctistas. Não é o caso dessa aula. E nós também temos alguns protoctistas que são simbiontes. O que significa isso? Significa que eles vivem em associação com outros organismos, entregando alguns benefícios para esses organismos e tirando deles alguns benefícios também. Tá, e como esses organismos surgiram, né? Como é que foi essa questão da evolução dos eucariontes? Nós já estudamos em uma outra aula, quando a gente falou sobre a origem da vida e evolução da vida no planeta, de uma teoria que explica o surgimento de algumas organelas dentro das nossas células eucarióticas. Então nós já vimos na aula passada, na aula dos procariontes, que provavelmente os primeiros organismos vivos presentes no nosso planeta foram procariontes, por conta da simplicidade, do tamanho e dos ambientes onde a gente encontra esses organismos. E provavelmente os organismos eucariontes surgiram a partir da evolução desses primeiros organismos procariontes. Alguns mecanismos são apontados como responsáveis pela formação de algumas estruturas da célula, só que essas teorias não explicam o surgimento de outras estruturas. Vamos dar uma olhadinha aqui então no esquema que eu preparei para a gente entender o que é isso. Primeiro a gente vai estudar o surgimento da célula eucariótica. O que é estudar o surgimento da célula eucariótica? Pessoal, é estudar o surgimento do núcleo. A principal característica que diferencia um procarionte de um eucarionte é a presença de um núcleo. O procarionte não tem e o eucarionte tem esse núcleo. Não apenas o núcleo, mas também a compartimentalização do citoplasma. O que significa isso? Significa que dentro do citoplasma dos eucariontes eu tenho compartimentos, e esses compartimentos desempenham funções específicas. Então a célula eucarionte é uma célula mais complexa do que a célula procarionte, que não tem nem o material genético delimitado por um envoltório e também não tem um sistema de endomembranas, uma divisão de trabalho dentro do citoplasma, o que faz da célula uma célula menor e menos complexa. Beleza? Então vamos estudar primeiro como é que foi que surgiu o núcleo da célula eucariótica. Veja bem, nós já estudamos isso lá quando conversamos sobre a origem da vida. Eu vou relembrar aqui com vocês. A teoria que explica o surgimento do núcleo é chamada de teoria autogênica. Como é que ela aconteceu, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha nesse esquema. Eu vou dar uma licença aqui para minha imagem para que vocês prestem bastante atenção no que vai acontecer aqui. Então, nós vamos começar com aquela célula procariótica ancestral, com seu material genético disperso no citoplasma, e é uma célula pequena, e essa célula eventualmente começa a aumentar de tamanho. Só que o tamanho maior para a célula não é muito eficiente para que ela possa fazer trocas com o ambiente, alimentação, excreção, por exemplo. Então, passam a surgir em algumas dessas células algumas invaginações da membrana. E isso facilita a troca de substâncias dessa célula com o ambiente. Algumas dessas invaginações acabam se fragmentando e acabam se depositando ao redor de algumas estruturas da célula. E aí, como você consegue ver no esquema, a gente tem a formação com essas membranas invaginadas de uma estrutura que se deposita ali ao redor do material genético, formando o que a gente chama hoje de envoltório nuclear, e também um sistema de endomembranas, que futuramente vai dar origem a várias das nossas organelas membranosas. Então veja bem, pessoal, aqui surgiu o núcleo e surgiu o sistema de endomembranas. Percebam que lá na célula ancestral procarionte não tem nenhuma dessas divisões, e agora na célula eucarionte isso começa a acontecer. Isso é importante porque essa célula aumentou agora de tamanho e aumentou também em complexidade.
e esse sistema de endomembranas vai permitir a compartimentalização do citoplasma e a divisão de tarefas, a divisão de trabalho, cada organela desempenhando uma função específica. Mas não acabou, volta lá. Então, essa célula eucarionte surgiu, só que até agora nós não temos as organelas energéticas nesses organismos. Então, nós temos agora uma célula eucariótica primitiva que faz fermentação, que não é uma forma muito eficiente de produção de energia. Só que como essa célula é maior, ela poderia se alimentar de outras células menores, e é isso que ela faz. Ela se alimentou de algumas bactérias aeróbias, eventualmente, essas bactérias sendo capazes de fazer respiração aeróbia, que é um processo muito mais eficiente de produção de energia, e ao incorporar essas bactérias aeróbias, ela guarda essas bactérias dentro de um fagossomo, só que acontece que esse fagossomo não promove a digestão dessa bactéria aeróbia que foi incorporada. Ela, na verdade, passa a sobreviver dentro dessa célula eucariótica primitiva. É interessante para essa bactéria essa sobrevivência ali dentro. Por quê? Porque ela tem um local abrigado, que ela não tem muita competição, porque ela consegue aproveitar os nutrientes que a célula maior proporciona para ela. Então, ela tem um ambiente para sobreviver, protegida. Em contrapartida, a célula eucarionte agora pode aproveitar a produção de ATP feita pela respiração celular por essas bactérias aeróbias. Olha só, essa convivência foi tão positiva para os dois organismos que, eventualmente, houve inclusive a transferência de DNA da bactéria aeróbia para o núcleo da célula eucarionte que passou a abrigá-la. Dessa forma, o funcionamento, o metabolismo dessa bactéria aeróbia fica dependente do núcleo da célula eucarionte. E essa célula eucarionte acaba também se tornando dependente da produção energética dessa bactéria aeróbia. Com o passar do tempo, esses dois indivíduos passam a viver numa interação mutualística tão poderosa, tão eficiente, que as bactérias não sobrevivem mais fora dos eucariontes e esses eucariontes não sobrevivem mais sem essas bactérias. E aí a gente passa a chamar essa bactéria que foi incorporada pelo eucarionte de mitocôndria. A gente já falou sobre as evidências para isso, é uma organela que tem duas membranas, provavelmente uma membrana veio da bactéria, outra membrana é a membrana do fagossomo, tem essa transferência de genes, sem falar das características moleculares da mitocôndria que são muito semelhantes com a das bactérias, inclusive com a presença de um DNA próprio, ok? Bom, a história não para por aí. Então agora a gente tem uma célula eucariótica e essa célula eucariótica é capaz de fazer respiração celular porque tem uma organela chamada mitocôndria. Essa linhagem de células, pessoal, deu origem aos fungos, aos animais e alguns protoictistas, que são indivíduos heterótrofos, né? Por quê? Porque só tem a presença das mitocôndrias, não tem a presença de organelas que permitem a fotossíntese, por exemplo. Seguindo aí no nosso esquema, então, algumas outras células passaram por um outro processo de endossimbiose. E nesse processo de endossimbiose agora, quem foi fagocitado não foram bactérias aeróbias, mas sim cianobactérias. E essas cianobactérias são dotadas da capacidade de produzir o seu próprio alimento, fazendo fotossíntese. Da mesma forma que aconteceu com as bactérias aeróbias, essas cianobactérias agora foram incorporadas em um fagossomo e passou a viver dentro dessa célula, sem ser gerida por ela. Qual a vantagem, então, para essas cianobactérias que isso aconteça, pessoal? Agora elas estão vivendo dentro de um ambiente protegido e com os nutrientes, tudo que ela precisa disponível no momento que ela precisa. Para a célula eucarionte, que abriga essa cianobactéria, que no final das contas dará origem aos nossos tão conhecidos cloroplastos, a vantagem é que ela pode agora produzir a própria matéria orgânica sem depender exclusivamente da alimentação de outros organismos. Também acontece a transferência de DNA para o núcleo, fazendo com que essa relação seja de uma dependência muito grande entre os dois organismos e finalizando essa interação mutualística, então agora um eucarionte que faz respiração celular e também faz fotossíntese. Pessoal, essa linhagem de organismos deu origem às algas verdes, que depois futuramente dariam origem às plantas terrestres e também às algas vermelhas.
Beleza? Então, pessoal, é isso que a gente chama de endossimbiose primária. Endossimbiose, organismos que vão passar a viver junto dentro de outra célula. E por que ela é chamada de primária? Na endossimbiose primária, uma célula eucarionte incorpora células procariontes e essas células procariontes passam a viver numa relação mutualística com essas células eucariontes hospedeiras, dando origem a duas organelas, mitocôndrias e cloroplastos. Ok? O que acontece de diferente na endossimbiose primária e secundária? Pessoal, enquanto na primária uma célula eucarionte incorpora células procariontes, na endossimbiose secundária, células eucariontes maiores incorpora outras células eucariontes menores. Então, dá uma olhadinha no esquema. Então, a gente tem aí o eucarionte heterótrofo aeróbio, ou seja, ele se alimenta de outros organismos, mas pode fazer respiração celular. E a gente tem ali uma cianobactéria. E ela tem como característica possuir clorofilas A e B e também as ficobilinas. Essas mitocôndrias, que já estão ali no eucarionte heterótrofo, fazem parte de um processo de endossimbiose primária. E agora a gente vai ver a incorporação dessas cianobactérias, o que também é endossimbiose primária. Lembra? Eucarionte englobando procarionte, endossimbiose primária. Muito bem, o que acontece agora com esse organismo que a gente acabou de formar? Ele pode passar por dois processos. Num primeiro processo, ele vai perder as ficobilinas. Ele tinha clorofila A, clorofila B e ficobilinas. Se ele perde as ficobilinas, ele fica só com as clorofilas A e clorofila B. Essa linhagem, pessoal, vai dar origem às algas verdes. Outra possibilidade é que ele mantém as ficobilinas, mas ele perde a clorofila B. Nesse caso, a gente vai ter um novo organismo que possui clorofila A e ficobilinas. E essa linhagem vai dar origem às algas vermelhas. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Por um momento, vamos esquecer as algas vermelhas e vamos focar um pouquinho nas algas verdes. Pessoal, as algas verdes passaram por processos evolutivos diferentes e um desses processos evolutivos deu origem às plantas terrestres. Nós não vamos estudar esse processo nessa aula, nós vamos estudar esse processo quando nós formos estudar as plantas terrestres. Outra linhagem das algas verdes passou por um processo de endossimbiose secundária, ou seja, essas algas verdes menores podem ter sido incorporadas por endossimbiose por outros eucariontes maiores do que ela, dando origem a, por exemplo, ao grupo das euglenófitas. Segura um pouquinho essa informação. Então, sem passar por endossimbiose secundária, somente pela endossimbiose primária, as algas verdes podem ter se diferenciado para formar as plantas terrestres. Passando por endossimbiose secundária, as algas verdes podem ter dado origem a outros organismos, como, por exemplo, as euglenófitas. Beleza? Voltando lá agora para o esquema que a gente viu anteriormente. Vamos esquecer dessa vez um pouquinho as algas verdes e focar um pouquinho nas algas vermelhas. O que aconteceu com as algas vermelhas? Elas também passaram por um processo, ou aliás, por diversos processos de endossimbiose secundária, dando origem a uma série de indivíduos e muitos deles protoctista, que nós estamos estudando agora. Então, desses organismos que passaram pela endossimbiose secundária, alguns deles adquiriram a clorofila C e perderam as ficobilinas. Em seguida, algumas linhagens adquiriram um novo pigmento que é chamado de fucoxantina. Essa linhagem deu origem às algas pardas, que possuem clorofila A e C e fucoxantinas, e às diatomáceas, que possuem clorofilas A e C e também fucoxantinas. Lembrando que a clorofila B esses indivíduos já perderam anteriormente, ok? Uma outra linhagem desses organismos passou pela perda do cloroplasto, ou seja, ela tinha um cloroplasto ali, que está representado com uma cor meio alaranjada, só que algumas linhagens perdem esse cloroplasto e vão dar origem a alguns protoctistas que nós chamamos de ciliados. Veja bem, eles são descendentes de algas vermelhas, as algas vermelhas podiam fazer fotossíntese, mas esses ciliados não fazem, então eles são heterótrofos. E por que eles não fazem fotossíntese? Porque ao longo do processo evolutivo pelo qual eles passaram, eles perderam essa organela. Outra linhagem manteve o cloroplasto,
mas passou por uma modificação desse cloroplasto, de forma que esse cloroplasto também não faz fotossíntese. Ele é chamado de apicoplasto. E por esse motivo, esse grupo é chamado de apicomplexos, que também são heterótrofos. Outros indivíduos mantiveram os cloroplastos e adquiriram um novo pigmento chamado peridinina, dando origem ao grupo dos dinoflagelados, que possuem, portanto, clorofila A, clorofila C e peridinina. E aí, professor, quais são as evidências para que isso aconteça? As evidências, pessoal, é que alguns desses organismos protoctistas têm cloroplastos com 3 ou 4 envoltórios. Se o cloroplasto lá original tem 2 envoltórios, um é da cianobactéria que foi incorporada, o outro é do fagossomo da célula que incorporou essa cianobactéria, se ele tem 3 ou 4 envoltórios, significa que houve mais processos de incorporação, mais processos de fagocitose, mais processos de endossimbiose. Então, essa é uma característica que favorece a hipótese da endossimbiose secundária. Além disso, essa questão da transferência de DNA para o núcleo também. É possível perceber através da análise evolutiva desses grupos, através de análises moleculares, essa transferência de DNA, reforçando aí a teoria dos eventos sucessivos de endossimbiose, ok? Pessoal, eu estava aqui terminando de editar essa aula, a primeira aula de protoctistas, e naquela parte que fala sobre as evidências de que os eventos de endossimbiose podem ter acontecido, vocês podem me falar, professor, vocês estão inventando tudo isso, Não tem como provar que isso aconteceu e tal. Pessoal, tem endossimbiose acontecendo agora, Eu acho que é interessante eu falar isso para eles, abrir esse adendo aqui. Existem micro-organismos vivendo no nosso corpo e a gente troca substâncias com eles produzem coisas que são úteis para a gente. E tem até aquele molusco marinho que se alimenta de algas. Parte dessas algas, dos cloroplastos dessas algas, permanecem ali no corpo dele. E ele utiliza essas algas para fazer fotossíntese, Então, está acontecendo agora. Por que não pode ter acontecido antes, Por que não pode ter acontecido no momento em que essas células começaram a surgir e que esses organismos começaram a se diferenciar? Tem evidências concretas para isso, beleza? Mas aí você pode se desesperar. Professor, é muita coisa, eu preciso saber de tudo isso. Eu preciso saber que teve uma linhagem que ganhou cloroplasto, uma linhagem que perdeu, uma linhagem que o cloroplasto modificou, um organismo que era autótrofo passou a ser heterótrofo. Eu preciso lembrar que teve perda de pigmentos, modificação de pigmentos, aparecimento de pigmentos, toda essa história evolutiva, você precisa ter isso guardado na sua cabeça? É claro que não, tá, pessoal? Mas é importante a gente saber essa história. Vocês vão ver nas nossas próximas aulas que nós vamos estudar esses organismos de uma maneira muito mais simples. Mas e se aparecer lá para você uma questão que pede análise de uma filogenia, por exemplo, contando essa história evolutiva? Você precisa olhar para esses esquemas, olhar para essas figuras, interpretar essas figuras e entender, saber como contar essa história evolutiva. Não precisa ter ela guardada na cabeça, tá? Então, o que eu preciso saber sobre esse grupo agora, nesse momento, professor? O que você tem que saber? Bom, você tem que ter entendido que os protoctistas formam um grupo muito diverso e que nós vamos estudar apenas alguns deles, tá? É um grupo muito grande, é um grupo artificial com características muito diferentes, mas nós vamos estudar apenas alguns desses organismos. O que mais? A classificação desse grupo ainda é controversa. Então, por isso eu dividi esse tema em 3 aulas e por isso nessa primeira aula eu foquei nessas tendências de como estudar esse grupo, porque é possível que muito brevemente tudo isso seja revisto. Como é um grupo com a sua classificação em construção, é muito difícil a gente estabelecer uma forma correta. Vai ser assim que vai cair na prova tal. Didaticamente, nós vamos usar a classificação artificial, tá? Para a gente poder estudar as características desse grupo. Mas você já viu que tem coisas novas surgindo por aí. Eu também preciso saber que, como os primeiros eucariotos, no curso da evolução, eles surgiram por sucessivos eventos de endossimbiose e que na endossimbiose primária, eucariontes fermentadores incorporam procariontes que dão origem às organelas mitocôndria e cloroplasto e que nos eventos de endossimbiose secundária, eucariontes maiores incorporam eucariontes menores que já passaram pelo processo de endossimbiose primária. E para finalizar, que durante esses processos de endossimbiose, vários eventos de diversificação foram acontecendo. Se você sabendo tudo isso, você vai poder ser capaz, por exemplo, de ler e interpretar alguns gráficos, figuras ou filogenias que contam essa história. Ainda que você não tenha ela toda na sua cabeça, você consegue
analisar, por exemplo, uma filogenia como essa. Ó, essa filogenia é uma filogenia que mostra a classificação e a história evolutiva dos eucariontes com base molecular, na análise, por exemplo, do RNA ribossômico, e é um conteúdo estudado geralmente no ensino superior. Mas você consegue, por exemplo, olhar para esse esquema, acompanha comigo lá, ó. Os eucariontes primitivos passaram por um evento de endossimbiose primária, e esse evento foi o que possibilitou o surgimento de todos esses eucariontes que estão dispostos no final dessa filogenia. Os fungos e os animais passaram apenas por um processo de endossimbiose primária. E esse mesmo processo também deu origem às algas verdes e às algas vermelhas. Foca nas algas verdes, segue lá o esquema. As algas verdes se ramificaram para dar origem às plantas terrestres e, por exemplo, as euglenófitas, que nós vimos ali no começo da nossa aula. Para dar origem às plantas terrestres, não houve outro processo de endossimbiose, por isso as plantas terrestres surgiram a partir das algas verdes, mas que passaram apenas pelo processo de endossimbiose primária. Já as algas vermelhas passaram por processos de endossimbiose secundária, dando origem a todos aqueles outros organismos ali, dinoflagelados, apicomplexos, ciliados, diatomáceas e algas pardas. Então, para esses organismos, foi necessário aquele primeiro evento de endossimbiose primária e também um outro evento de endossimbiose secundária. Tá vendo? Não é difícil. Você conhecendo os termos, sabendo o que significa endossimbiose primária e endossimbiose secundária, o resto você precisa simplesmente aplicar esse conhecimento para poder interpretar uma história evolutiva como essa, beleza? Então não se desesperem. Bom, como nós vamos estudar os protoictistas, tá? Nós vamos utilizar a classificação artificial. Como que é feita essa classificação didática, pessoal? Nós vamos pegar todos os protoictistas e dividir esses micro-organismos em dois grupos. Olha lá, nós vamos dividir eles em protozoários e algas. Pessoal, os protozoários recebem esse nome, protozoários, lembra lá, zoológico, local onde tem animais, proto, primeiro, então eles vão ser os primeiros animais, porque provavelmente foi essa linhagem que deu origem ao grupo dos animais. Todo protozoário é unicelular. E eles são todos heterótrofos. Tem aí os exemplos do plasmódio, a giardia, a ameba e o toxoplasma. Já as algas, elas podem ser uni- ou multicelulares. Mas lembrem-se, quando forem multicelulares, por que elas são colocadas como algas no grupo protoictista e não estão dentro do grupo das plantas? Porque todas as plantas, por mais simples que elas sejam, elas têm alguns tecidos diferenciados, algumas células especializadas com funções específicas. As algas são organismos multicelulares que não têm esse tipo de divisão de trabalho. E elas também são fotoautotróficas oxígenas. O que isso significa? Elas produzem a própria matéria orgânica através da fotossíntese e esse processo de fotossíntese também produz oxigênio. Então, como exemplo, nós temos aí as algas verdes, as algas vermelhas e as algas pardas, ok? Quando nós formos estudar os protozoários, a gente vai utilizar a classificação dos protozoários com base na morfologia, com base nas estruturas de locomoção. Esse é o método de classificação mais utilizado para o ensino médio, ok? Então nós temos 4 grupos principais, que já foram chamados de filo anteriormente, mas agora eu vou chamar simplesmente de grupo porque eles não são monofiléticos, tá? Então não são grupos verdadeiros, são grupos artificiais. Então eu vou chamar de grupo, tá? Não vou chamar de filo. Nós temos o grupo Sarcodina ou Rhizópoda, que é o grupo onde a gente coloca os amebozoários. São organismos que se locomovem por meio de pseudópodes, ou seja, eles têm lá uma projeção do citoplasma, fazem uma ancoragem e puxam o resto da célula. Projeta o citoplasma, ancora e puxa o resto da célula. Essa projeção citoplasmática é chamada de pseudópodes. Pseudo, falso, podos, pé. Então, pseudópodes, falsos pés. Nesse grupo a gente vai encontrar as amebas, que é esse grupo aí com essa característica dos pseudópodes bem largos, robustos, mas nós também vamos encontrar os actinópodes, que têm pseudópodes mais finos, e também os foraminíferos. Nós vamos estudar esses organismos em detalhes nas próximas aulas, ok? Só estou falando aqui para vocês
como que essa classificação é feita. O outro filo que a gente vai estudar é o Outra adenda, eu falei que eu não ia chamar de filo e acabei chamando de filo, né? É grupo, tá, pessoal? Risca a palavra filo dessa parte aí. O outro filo que a gente vai estudar é o filo flagelata. Ó, flagelata já dá para saber que ele se locomove por meio de flagelos. Outros nomes que podem parecer que não são tão simples assim de pescar a ideia deles é mastigófora ou até zoomastigófora. Foros, aquele que possui mastigoflagelo. Então, mastigófora, aquele indivíduo que possui flagelo. Quem que a gente vai encontrar nesse grupo? A gente vai encontrar alguns euglenoides. Ó, esse grupo é um grupo bem esquisito, tá? Nós temos euglenoides que são fotossintetizantes, então ele vai ser visto lá no grupo das algas. Nós temos euglenoides que são heterotróficos, então ele vai ser visto aqui no grupo dos protozoários. E nós temos euglenoides que são mixotróficos. Se tem luz, faz fotossíntese, é autotrófico. Se não tem luz, não faz fotossíntese, é heterótrofo. Por isso que eu tenho euglenoides aqui e vai ter lá nas algas também. O trypanossomo é outro exemplo que causa o mal de Chagas. A giardia, a triconinfa, que é um protozoário que vive em associação mutualística com os cupins, por exemplo, e possibilitam esses organismos a digestão da madeira, as tricomonas e os dinoflagelados. O outro grupo é o ciliófora ou ciliados. Ó, foros, aquele que possui, cílio, né? Então, ciliófora possui cílio. O principal representante desse grupo, que vocês já devem ter ouvido falar, são os paramécios, mas também a gente pode incluir aí o balantídeo, ok? Em seguida, o grupo Sporozoa ou apicomplexa, que são compostos então pelos esporozoários. Sporozoa, você consegue lembrar do nome esporo. Esporo lá é uma bolinha uma célula no formato de bolinha lá, de forma bem grosseira, tá? E no caso dos esporozoários, eles não possuem uma estrutura especializada para locomoção. Não quer dizer que eles não se locomovam, eles podem se locomover por contração das células, podem se locomover seguindo o fluxo de fluidos corporais, por exemplo, mas eles não têm uma estrutura especializada para isso, tá? Como exemplo, a gente tem o plasmódio, que é o causador da malária, e também o toxoplasma, causador da toxoplasmose. Beleza, pessoal? Tem até uma musiquinha que é assim, ó, para você lembrar. Se aparecer flagelata, você sabe que é flagelo, mas se aparecer mastigófora ou zoomastigófora, talvez você se esqueça. Então eu vou usar os nomes mais difíceis na musiquinha, tá? Zoomastigófora, flagelo, sacodinana, pseudópodes, ciliófora, com cílios vêm e vão, apicomplexos, porozoa, não tem não. Nossa, que horror. Que vergonha, meu Deus, eu detesto isso. Mas enfim, se ajudar é isso que importa, né? Já as algas, pessoal, ela vai ser classificada com base molecular, não na forma de locomoção como os protozoários. E essa classificação vai levar em conta o conjunto de pigmentos e a substância de reservas. Então nós temos os euglenoides, que estão aqui, estavam lá, como eu já falei para vocês, já expliquei os motivos, as dinofícias, as crisofícias ou algas douradas, as bacilarofícias, as clorofícias ou algas verdes, as rodofícias ou algas vermelhas e as feofícias ou algas pardas. Beleza? Bom, pessoal, essa aula era para isso. E agora, então, só para a gente finalizar a primeira parte, não se esqueçam que tem mais duas partes. Vou deixar aqui em cima, ó, no card, para vocês procurarem as outras partes para assistir e não perder o conteúdo completo sobre protoictistas, beleza? Só para a gente fechar, o que a gente estudou nessa aula, pessoal? Vamos lá. Nós vimos que os protoictistas são um grupo muito diverso, com uma classificação inconclusiva, mas a gente estudou aqui alguns meios para poder entender a classificação mais atual. Além disso, como primeiros eucariontes, esse grupo passou por diversos eventos de endossimbiose primária e secundária, o que causou a grande diversidade dos eucariontes, inclusive dos protoictistas. Talvez não tenha ficado muito claro, mas vai ficar mais claro nas próximas aulas que esse grupo tem uma grande importância econômica, ecológica e para a nossa saúde. Nós aprendemos a fazer leitura e interpretação de filogenias para esse grupo, que vai ajudar a gente a entender os processos futuros da classificação desse grupo, e nós também introduzimos como nós vamos estudar cada um dos grupos de protoictistas, que nós dividimos em protozoários e algas. Beleza, pessoal? Então, só para não esquecer, agora que você chegou aqui no final desse vídeo, inscreve-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações das novas videoaulas, curte esse vídeo ou descurte, mas deixa lá no comentário por que você descurtiu para a gente saber como a gente pode melhorar.
que o objetivo é esse, né? E eu agradeço a sua atenção, beleza? Até a próxima, pessoal! Não esquece a aula 2, hein?